Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, acompanhamos o desenvolvimento e início da operação da Estação Espacial Mir. Nesse episódio, ouviremos o que aconteceu com a Mir após o colapso da União Soviética. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Em dezembro de 1991, aconteceu o colapso da União Soviética. Nessa época, o cosmonauta Sergei Krikalev estava na Mir desde maio de 1991, juntamente com Anatoly Artsebarsky. O centro de controle da missão fez contato com Krikalev, perguntando se concordava em ficar mais algum tempo na estação, pois havia um problema político, já que a base de lançamento de Baikonur ficava no recém-independente Cazaquistão. Como um gesto político que ajudaria a assegurar o acesso a Baikonur e garantir a cooperação contínua dos novos governantes do Cazaquistão, as autoridades espaciais russas concordaram em levar um astronauta daquele país até a estação Mir. Contudo, na época da realização do voo, existiam restrições orçamentárias e políticas. Com isso, os russos embarcaram em outubro de 1991, além do cosmonauta do Cazaquistão, um cosmonauta austríaco, que foi o primeiro e único cosmonauta desse país a ir ao espaço. Seu lugar na missão foi pago. Porém, tanto o cosmonauta do Cazaquistão quanto o da Áustria iriam ficar apenas uma semana a bordo da Mir. Por isso, os 2 cosmonautas que já estavam há 144 dias a bordo da Mir não poderiam voltar à Terra, pois na nave de retorno só havia 3 lugares. Então, o engenheiro de voo Sergei Krikalev foi novamente convidado a ficar na Mir até a chegada da nova tripulação, o que só ocorreu em 19 de março de 1992, quando Sergei já estava há quase 312 dias no espaço. Ele ficou conhecido como o último cidadão da União Soviética, pois quando subiu para a Mir, era cidadão soviético, e quando voltou, era cidadão russo. Além disso, ele foi, durante 10 anos, o recordista de ser humano com mais tempo no espaço, com 803 dias, 9 horas e 39 minutos, até ser batido por outro cosmonauta russo em 2015, que completou 879 dias em órbita. Porém, a Mir detém o recorde de mais longo voo espacial humano único, ou seja, em apenas um voo, quando o cosmonauta russo Valery Polyakov permaneceu 437 dias e 18 horas na estação, o que é tempo suficiente para uma viagem a Marte. Em 1993, as agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos fizeram um acordo que ficou conhecido como Mir Shuttle. Ao longo de 4 anos, os cosmonautas russos utilizaram os ônibus espaciais de fabricação americana para chegarem à Estação Espacial Mir e, em troca, astronautas americanos poderiam usar a estação para realizar seus experimentos científicos. A partir de 1995, outros países também utilizaram a estação Mir, como o Canadá, o Reino Unido, a Áustria, a Alemanha,
França, Japão, Eslováquia, Bulgária, Síria e Afeganistão. Com isso, a estação se transformou num símbolo de solidariedade em nome da ciência. Além da ciência, a estação Mir também teve oportunidade de ser representada nas artes, aparecendo em filmes como Armagedon, Vírus e Deu a Louca nos Nazis. Também apareceu em jogos de computador como Red Alert 3 e Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Mas, durante seu período em órbita, alguns problemas aconteceram. Os dois mais graves ocorreram coincidentemente em 1997. No dia 23 de fevereiro, durante uma ignição de rotina de um recipiente de oxigênio, um dos astronautas observou fumaça no interior da estação. E então, os cosmonautas verificaram que saíam chamas e faíscas do recipiente. Um dos piores acidentes que pode acontecer em uma estação espacial é um incêndio. Imediatamente, os cosmonautas colocaram máscaras com suporte de oxigênio por causa da fumaça que tomava conta da estação. O comandante da missão determinou que 2 tripulantes fossem preparar a nave espacial Soyuz, que estava atracada, caso precisassem abandonar a estação, mas ela também estava cheia de fumaça. Enquanto isso, os outros 4 tripulantes que estavam a bordo combatiam o incêndio. Poucos minutos depois, os cosmonautas conseguiram debelar o fogo, mas foram orientados pelo controle da missão a continuarem utilizando as máscaras de oxigênio até que toda a fumaça que estava a bordo fosse eliminada. Na ocasião, estavam a bordo 4 cosmonautas russos, um astronauta alemão e um norte-americano. Ironicamente, o incêndio que poderia matar todos a bordo surgiu em um sistema de suporte à vida. A mesma tripulação russa e o norte-americano, que poucos meses antes estavam lutando contra as chamas da estação espacial, vivenciaram, em 25 de junho, uma colisão em pleno espaço. Durante um teste de acoplamento com o uso de controle remoto a bordo da estação, o cosmonauta Vassily Tsibliev perdeu o controle da nave de carga não tripulada que bateu na estação. O acidente provocou a perfuração do módulo Spectre, atingindo também os painéis solares que forneciam energia para a estação. O cosmonauta russo e o astronauta norte-americano Michael Foale tiveram que sair da estação para localizar a perfuração no módulo e consertar o painel solar avariado. No final do ano de 1997, a direção do programa espacial russo declarou que os cosmonautas Vassily Tsibliev e Alexander Lazutkin foram os responsáveis pela colisão. Eles foram condenados a uma multa que foi debitada na remuneração prevista em contrato. Os cosmonautas declararam que foram utilizados como bode expiatório. Com o tempo, as constantes falhas da Estação Espacial Mir indicavam que ela estava desatualizada, necessitando de grandes investimentos para manter sua operação. Por isso, ela foi tirada de sua órbita e reentrou na atmosfera terrestre numa zona remota do Oceano Pacífico em 23 de março de 2001. Durante os 15 anos, 2 meses e 3 dias que ficou em órbita, realizou 23 mil experimentos científicos e deu 86.331 órbitas em torno da Terra. O custo do programa Mir foi estimado em 2001 como algo em torno de 4,2 bilhões de dólares ao longo de sua existência. Você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.